Boa tarde, estamos começando mais um Dialogando, hoje segunda-feira, dia 17 de abril, um dia muito importante para todos nós, porque nós vamos entrar no segundo domingo da semana, no segundo domingo de Páscoa, e para vocês todos que estamos assistindo, desejamos a todos um novo renascimento e precisamos acreditar que o nosso país tem potencialidades e juntos nós vamos construir sempre dias melhores. E por isso nós pensamos sempre para que a gente consiga isso sempre com a presença de Jesus nos nossos corações. Bom, hoje nós vamos conversar, tirar algumas dúvidas sobre INSS. É um assunto hoje que aflige a todos os brasileiros mais jovens, idades mais avançadas. Por quê? Porque há possibilidade de mudanças, as mudanças ainda não foram definidas, estão para ser definidas nesse quadro político um tanto quanto complicado que o país enfrenta. Então hoje nós trouxemos para falar sobre INSS, Previdência Social, a Heloísa Maria Correia de Oliveira. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde. A Heloísa é assistente social, ela é coordenadora do programa de educação previdenciária. E ela trabalha já com a Previdência, já há 41 anos. Então é uma pessoa que tem uma vasta experiência, é uma pessoa que vai tirar dúvidas, enfim, vai explicar justamente para você que está nos assistindo, e aquela dúvida que você tenha, com certeza ela vai responder. E como nós estamos ao vivo, se você quiser fazer alguma pergunta, só mandar para a gente, se tiver tempo, mas eu quero te convidar desde já, Heloísa, para você voltar, porque o assunto é extenso e as dúvidas são muitas, ok? Sim, eu acredito que sim. Primeiro, quero desejar uma boa tarde para todos que estiverem nos assistindo e agradecer essa oportunidade. Aquilo que eu falei, o programa de educação previdenciária, o objetivo dele é justamente isso, levar a informação até as pessoas que muitas vezes desconhecem seus direitos, né, com relação à previdência social, que é muitas coisas que não são divulgadas, né, e a pessoa deixa de usufruir desse direito porque não conhece. Heloísa, eu queria começar a te perguntar, são vários tópicos, que você falar sobre auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício que, para a pessoa ter direito a ele, ela tem que comprovar, no mínimo, ter contribuído para a Previdência durante 12 meses, certo? E que ela esteja incapacitada para exercer as suas atividades. Então, por isso, ela vai passar por uma perícia médica, um médico perito, que vai ver, analisar o problema dela, a saúde. Portanto, onde a gente sempre fala que o médico perito, quando ele vai examinar um segurado, ele baseia em 3 coisas, que é a idade dela, a atividade que ela exerce e o problema que ela apresenta. Porque muitas vezes, dependendo da atividade, ela tem condição de fazer o tratamento, né, e continuar suas atividades. Agora, em determinada situação, aí não tem como, realmente ela tem que afastar, tá? A gente tem uma situação dentro do auxílio-doença, aquilo que eu falei para você, a carência, 12 meses. Mas temos uma situação que não é, assim, a maioria das pessoas desconhece. Quando a pessoa é cometida de uma doença séria, grave, ela tem direito a um auxílio-doença e não precisa de ter as 12 contribuição. Por exemplo, uma neoplasia maligna, uma cegueira, porque às vezes você começou a trabalhar e de repente você teve um problema sério, machucou, sei lá, e você perdeu a visão. Então você está lá, tem 1 ou 2 ou 3 meses de contribuição, você vai ter direito ao auxílio-doença. Uma tuberculose, dependendo do agravamento da AIDS, ele não precisa de ter as 12 contribuições. Certo? É uma coisa que as pessoas desconhecem. Sim. Portanto, quando uma pessoa fala, eu estou com esse problema, aí eu sempre oriento, se é um problema sério, grave, você vai pedir ao seu médico assistente um relatório do seu quadro. Aí você vai agendar, vai passar para uma perícia médica. Se ele enquadrar,
o médico ele vai conceder o benefício. E Luísa, vamos falar agora das mudanças na pensão. Tá. Hoje a pensão, ela houve uma mudança, porque antes todo mundo tinha direito à pensão, tanto o homem quanto a mulher, um do outro, né? Os filhos, né? Porque são os dependentes, que é a esposa, a companheira, filhos. Na falta desse, vem os irmãos, os pais, têm direito à pensão do filho solteiro, e na falta dos pais, vem os irmãos, tá? Então, mas o normal é a esposa, a companheira e os filhos. Com a mudança que houve, hoje, uma esposa, para ter direito à pensão do marido ou do companheiro, no caso do companheiro, por exemplo, ela tem que ter no mínimo 3 provas de união estável, certo? Esse segurado, ele tem que ter contribuído para a Previdência Social por no mínimo 18 meses e ela tem que comprovar pelo menos 2 anos de união estável. No caso da esposa, tem a certidão de casamento, ela também tem que comprovar 2 anos de união estável. Mas me explica uma coisa, ele tem que provar 18 meses de contribuição. Sim. No caso, aí você está falando caso... Da esposa ou companheira. Mas o caso, se ele já for aposentado ou não? Se já for aposentado, aí não. Caso ela fique viúva e ele ainda esteja contribuindo para a Previdência. Quer dizer, pode-se pegar uma pensão? Pode. Tá? Então tem que comprovar 18 meses de contribuição, então se tiver em benefício, tudo bem. E outra coisa, hoje, se a esposa ela tiver menos, né, até 21 anos, ela só vai receber uma pensão com um período de 3 anos. Se o segurado que falecer, ela não comprovando os 2 anos de união estável ou de casamento e as 18 contribuições, ela vai receber a pensão por um período de 4 meses. É como assim, para ela, né, ter uma oportunidade de estar inserindo no mercado de trabalho. Sim. A pensão hoje, ela só é definitiva para a esposa ou para a companheira se ela ficar em viúva com 44 anos para frente, tá? Certo. Se ela não tiver 44 anos, vai receber um determinado período, igual eu falei. Até 21 anos, 3 anos, de 21 a 26, 6 anos, e assim vai seguindo uma tabelinha. Tá? Isso é uma mudança recente, né? Uma mudança recente, é de 2015. Correto. Eu queria que você falasse uma coisa muito importante, o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um benefício também dos dependentes do segurado. O auxílio reclusão é quando uma pessoa comete um delito, ela vai presa e durante esse período que ela estiver cumprindo a pena dela, os dependentes dela, na mesma condição da pensão, vão ter direito a receber esse benefício que é o auxílio reclusão. A única diferença, por exemplo, na pensão não existe um teto para ter direito à pensão, não importa o valor da contribuição do segurado. Já para o auxílio reclusão existe um teto que é de R$ 1.200 e poucos reais, tá? Se ele ganhar acima desse teto, desse valor, dessa contribuição, os dependentes não têm direito ao auxílio reclusão. E a mesma coisa da pensão, tem que comprovar 2 anos de união estável para a esposa ou companheira, né? Agora, quando se tratar de filhos, que os filhos são dependentes segurados até 21 anos, ou maiores inválidos, né? Esses não têm essa carência de 18 meses, não. Sim. Tá? Eu queria que você falasse também sobre as pessoas aposentadas por invalidez que se tornaram mais dependentes, por exemplo, hemodiálise, Alzheimer, e que você falou que tem um acréscimo, sim, né? Toda pessoa, todo segurado que é aposentado por invalidez, só por invalidez, tá? Que por um motivo qualquer ele tornou uma pessoa assim, dependente de outra, né? Aí ele tem direito a um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício dele. Então, como a Previdência não tem como ela
saber se a pessoa, como que a pessoa está. Então, normalmente a gente orienta que a família que tem, né, um segurado, aposentado por invalidez, que ele tornou-se uma pessoa dependente, não pode sair de casa sozinho, ele não alimenta sozinho, depende de alguém para estar ajudando a tomar banho, né? Pessoas nessas condições, aí a família vai procurar o médico assistente, pedir um relatório do quadro clínico dele, procurar, eu sempre oriento para procurar um assistente social, porque todas nas 2 agências que nós temos aqui em Juiz de Fora, tem assistente social. E a assistente social vai dar um requerimento para ele preencher e vai marcar uma perícia para esse segurado. Nós estávamos falando, antes da nossa entrevista, quando nós estávamos montando o script, você estava conversando comigo sobre o teto máximo hoje da pensão, né? Vamos colocar do aposentado. O teto máximo que a Previdência paga de benefício. Né? De benefício, né? É 5.531,31. Isso. O mínimo seria 937, um salário, é o salário mínimo. Agora, para a pessoa chegar a isso não corresponde a números de salários que você paga como era antes, né? Não. Agora há uma certa defasagem. Há uma defasagem, né? Sim, porque hoje eles criaram o que a gente fala, o fator previdenciário. Isso porque foi feito pesquisas aonde que o brasileiro está vivendo mais. Então, antes a Previdência pagava 15 anos de um benefício, de uma aposentadoria, 15, 20 anos. Hoje ela está pagando 30, 40 anos. Então, eles acham que com isso... Pela longevidade da população. Da pessoa. Então, eles criaram esse fator previdenciário para ver se com isso as pessoas deixassem de aposentar mais cedo. Porque esse fator previdenciário faz com que caia muito o valor da aposentadoria. Portanto, uma pessoa, né, hoje, que for aposentar por idade, o fator previdenciário é vantagem. Em vez dela aposentar com que ela, você já viu vários casos, o valor que ela recebia enquanto empregado está dando superior ao que ela recebia. Então, vamos dar um exemplo. Um homem, a idade para aposentar 65 anos. 65. E a mulher 60 anos. 60. Então ele teria que contribuir quantos anos? No mínimo 15 anos. No mínimo 15 anos. Tá. E para ele ter a aposentadoria plena, ela toda? Sem a aplicação do fator previdenciário, que é a que a gente fala aposentadoria por tempo de contribuição, ele tem que ter, somando a idade e o tempo de serviço dele, dá 95 anos, no caso do homem. E no caso da mulher, somando a idade e o tempo, dá 85. Ah, correto. Para que tenha aposentadoria. Aí não vai ser aplicado o fator previdenciário. Para sair dessa a redução do salário. Tá, que são porcentagens, né? Isso, que vocês que são aplicados. Deixa eu te falar, isso é uma pergunta que eu acho que várias pessoas estão querendo fazer. É muito difícil aposentar, porque muitas pessoas, talvez por falta de informação, no dia a dia, às vezes as pessoas não param, não têm muito tempo. É necessário contratar empresas, advogados, ou é muito difícil, ela mesma pode procurar iniciar esse processo de aposentadoria? Claro que pode. Ela pode acessar o site pela internet, www.previdencia.gov.br, e lá fazer o agendamento. Ela vai escolher a aposentadoria ou por idade, ou por tempo de contribuição, ou uma pensão, ou um auxílio-doença, ou salário maternidade. Estão todos os benefícios da Previdência ali. Aí ela vai fazer o agendamento e no dia e horário marcado ela comparece na agência, levando o que ela tem de documentos. Porque normalmente a Previdência já tem todo o histórico do trabalhador no sistema, desde quando ele começou a contribuir, seja lá por volta de 1970, porque a informatização começou em 77, mas tem alguns arquivos ainda que tem anterior. Então, muitas vezes, só se estiver faltando alguma informação, que aí é exigida a documentação da pessoa. Agora, caso as pessoas, né,
não tenham tanta intimidade com a internet, ou não saibam. Usa o telefone. Ou do telefone. Ou, na dúvida, também pode procurar um dos postos do INSS? Pode procurar. O agendamento ele tem que ser feito pela internet ou pelo telefone 135. Se for pelo telefone, tanto pelo telefone ou pela internet, vão pedir dados da segurado, né? Normalmente é o nome, a data de nascimento, o CPF e o número de identificação do trabalhador, que pode ser o PIS, ou PASEP, ou NIT, né, que a gente fala. Sim, sim. E que é aquele número do carnê, que a pessoa, quando ela é um contribuinte individual, que ela faz uma inscrição na Previdência, gera aquele número que a gente fala, o NIT. Então, no 135, ou pela internet, eles vão pedir esses dados. E ter um papel e uma caneta na mão, porque pelo telefone, sim, ela vai ter que anotar o dia e o horário que ela tem que comparecer e a documentação que ela tem que levar. Eu queria te fazer uma outra pergunta, isso até chegou para nós agora da produção. Se a pessoa já tem a idade, mas não tem o tempo da contribuição, ela pode pagar o atraso para que ela pegue, ela adquira aposentadoria total sem o fator previdenciário? Olha, se ela tiver algum documento da época que comprove que ela exerceu alguma atividade, aí ela vai requerer junto à Previdência. Que tipo de documento? Olha, hoje é assim, muito comum, às vezes a pessoa trabalhou no escritório, um exemplo, escritório de contabilidade. Na época acontecia muito disso, que às vezes o patrão não registrava o empregado, ou numa loja. Então ela fazia alguma anotação de quem comprou, né? Sim. Lá o cadastro de alguma pessoa no escritório, lá ela anotava alguma coisa. Então ali, através do exame grafotécnico, vai provar que a letra é dela. Correto. Tá? Ou, de repente, ela tinha conta em algum lugar, sei lá, e lá ela declarou que trabalhava, que antigamente existia, da gente fazer crediário, né, sim, nas lojas, né? Juiz de Fora, numa cidade que tinha... Me lembra muito... Vou fazer até uma propaganda, né, dos Del Montes, né? Isso, tinha um canezinho, né? Então, lá no cadastro, normalmente no cadastro pergunta se você trabalha, onde você trabalha, né? Exatamente. Então, isso aí também é um início de prova. Ou por outro, de repente a empresa ainda existe, ou os livros de registro desta empresa ficou com o pessoal do sindicato. Mas para que ela consiga isso, ela já tem que ter a idade, né? Ela não pode antecipar uma aposentadoria pode, sem a idade prevista para frente. Não, ela não vai agendar uma aposentadoria. Ela vai agendar acerto de dados cadastrais ou acerto de vínculos. Porque na hora que ela for aposentar, já está lá no sistema aquilo. Aí não vai atrasar tanto a aposentadoria. Mas, por exemplo, a pessoa, vamos supor, a pessoa tem 60 anos. Vamos colocar uma mulher, 60 anos. Ela contribuiu um determinado período e falta, por exemplo, 2, 3 anos. Ela pode pagar isso para trás para ela aposentar, sem o fator previdenciário? Se ela comprovar? Se ela comprovar, pode. Até foi bom você tocar nesse assunto aí, que eu lembrei de um detalhe. Nós temos dentro, né, da legislação uma lei que o número dela é 10.066, parece que ela é de 2003, 2004, O que acontece? Uma pessoa que contribuiu para a Previdência há muitos anos, lá atrás, é comum em casos de mulheres, né? Que trabalhava aqui em Juiz de Fora, nas tecelagens, essas coisas assim, sim, casou, depois em função dos filhos, essas coisas assim, parou de trabalhar. Se ela comprovar 15 anos de contribuição, não importa a época, pode ser 1970, 80, não importa a época, e hoje ela faz 60 anos, ela tem direito a uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Mas tem que ser 15 anos? 15 anos. E se faltar, por exemplo, um ano, ela pode pagar? Ela pode contribuir esse ano para completar, se ela tem 14 anos ou 12 anos, né? Mas não pode ser de uma vez só, tem que ser mês a mês? Mês a mês. Para dar o tempo. Para dar o tempo. Aliás, não é ser o tempo, é do valor. Para dar o valor de contribuição. O número de contribuição que exige. Que ela não pode 180 contribuições. Então, ela não pode, por exemplo, num mês pagar a de 12 meses, caso seja faltando. Ela tem que pagar mês a mês até completar os 12 que está faltando. Isso é muito importante.
E agora eu queria te perguntar, nós deixamos um valor aqui que eu queria que você falasse sobre ele, R$ 1.292,43. Esse valor é um valor que foi estipulado, né, pelo Ministério na época. Todo ano ele muda, conforme o salário mínimo muda, o teto da Previdência muda, tanto o teto máximo como o mínimo, e esse valor muda também. Esse valor aí são para aquelas pessoas que estão presas, certo? Para ter direito ao auxílio reclusão, o salário de contribuição dele para a Previdência tem que ser até nesse valor aí. Ah, correto. Pode ser, vai entre o salário mínimo e até esse valor. E outra coisa, o salário família, nós não comentamos, sim, que o salário família é um direito que o empregado tem quando ele tem filhos menores de 14 anos, né? Ele recebe pela empresa, mas que é um benefício da Previdência. Portanto, quando ele requer um benefício, a Previdência paga salário família para ele. Então, mas para ter direito ao salário família, o salário dele tem que ser até esse valor. Até 1.292,43. Se for 1.292,44, não tem direito. Não tem direito. Correto. Que seja 1 centavo a mais. Certo. Heloísa, eu vou pedir um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, ok? Ok. Obrigada. É hora de você comprar seu apartamento Rezato pronto para morar. São 100 meses para você pagar com financiamento direto. Entrada de 20% na Avenida Rio Branco e no Granbury. Conheça também o Residencial Escandinávia, na Delfim Moreira 212. Na Rezato você encontra ótimas oportunidades para comprar o seu apartamento. Rezato, 38 anos, sem parar. Estamos dando sequência ao nosso Dialogando com um breve intervalo. Hoje, conosco nos nossos estúdios, nós convidamos a profissional Heloísa Maria Corrêa de Oliveira, assistente social e coordenadora do Programa de Educação Previdenciária. Ela está respondendo algumas perguntas sobre Previdência, INSS, aposentadoria. Heloísa, dando sequência,
gostaria que você falasse de uma pessoa que contraiu uma deficiência física, tem problema de deslocamento, há algum tratamento, há alguma forma diferenciada para se aposentar ou auxílio-doença? Tem. Por exemplo, no caso da aposentadoria, a pessoa, quando ela é portadora de uma deficiência, se ela for aposentar por tempo de contribuição, há uma redução no tempo que é exigido para a aposentadoria dela. Isso aí ela vai ter, né, comunicar ao INSS, vai passar para um médico perito, esse médico perito vai avaliar a deficiência dela, se é leve, se é moderada, aí dependendo do grau da deficiência, ela vai ter uma redução no tempo de serviço. Se for no caso de uma aposentadoria por idade, a redução vai ser na idade. O homem 60 anos e a mulher 55. Mas já o número de contribuição são 180 contribuições, ou seja, 15 anos de contribuição. Luísa, as pessoas estão muito preocupadas com as possíveis mudanças, algumas já faladas, outras já modificadas e até agora, principalmente as pessoas que estão para se aposentar. Você pode me falar sobre as expectativas dessas mudanças? Olha, a gente sente uma preocupação muito grande por parte das pessoas. Às vezes eu até brinco, eu fico até com medo de sair na rua, porque muita gente me conhece, pergunta se podia ver, olhar, né? Porque realmente o que tem passado na mídia, né? Assim, coisas que nada ainda de concreto, porque a princípio a reforma ia ser mais, que a gente vê aí nos jornais, ia ser mais drástica, já melhorou um pouquinho, né? Mas não tem nada definido, então, assim, não gostaria de fazer qualquer comentário, porque uma vez que a gente não recebeu nada oficial. Oficial, né? Então... E como eu vou convidar a Heloísa para estar sempre com a gente no Dialogando, se você aceitar o nosso convite, pelo menos uma vez por mês, respondendo as perguntas, informando sempre, porque essa informação é muito importante. Sim. Nós conversamos um pouco antes da entrevista, e quanto eu aprendi com você, e coisas que a gente realmente às vezes não sabe, né? É o que eu falo, a Previdência é muito extensa, a legislação é muito extensa. E é uma coisa que não é divulgada na mídia. Sim. Né? Então, fica difícil para a pessoa ter conhecimento. Usufruir um benefício que ela tem direito. Que ela tem direito. Né? Bom, e nós estamos na nossa Web TV, o nosso canal de evangelização, e eu não poderia deixar de citar e fazer um agradecimento em nome do Monsenhor Luiz Carlos, do Padre Anchieta. A Heloísa, ela é voluntária no atendimento e orientação para as pessoas que procuram na paróquia de Benfica. Benfica. E, quer dizer, ela faz um trabalho também paroquiano muito importante, ela atende, tira dúvidas em Benfica, na casa paroquial, com o Padre Anchieta. É muito importante. Semana eu vou lá. E as pessoas têm que agendar. Aí já é com a Madalena, né? Tá. Vai lá ver com a Madalena direitinho, porque pelo horário que eu vou às 14 horas. Gente, é um trabalho voluntário. Ela vai para poder ajudar, auxiliar, informar. Que bom que nós temos pessoas como você, com esse carinho, com essa sua informação, levando sempre... Eu acho que hoje essas informações que você passou, para muitas pessoas está trazendo um alívio, um conforto e não um estresse. Porque as pessoas ficam... Porque quando não conhece... Isso é típico do ser humano. Sim. A partir do momento que você não conhece um determinado assunto e você está sob choque com ele... Cria uma ansiedade. Ansiedade, um estresse, né? Então, se a gente pode resolver, ajudar, isso é muito bom. Eu quero te convidar para você voltar. Sim, eu volto sim. Com a gente aqui. A gente vê um dia, né? E volto aqui com muito carinho. Quero te agradecer de coração pelas suas informações. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E quem tiver dúvida, né, já que eu vou voltar, pode questionar. Isso é muito importante. Eu, podendo, vou responder. Se ela vier antecipada, porque aí se tiver alguma dúvida, eu posso consultar a legislação ou consultar um colega, né? Porque como a legislação é muito extensa, né? Então a gente geralmente tem uns que detêm mais numa área, outros em outra área. Aí eu já venho com
resposta na ponta da língua. Muito obrigada, Tá bom? Heloísa, pela sua Eu participação. que agradeço vocês. E você que está nos assistindo, caso você tenha dúvidas, mande um e-mail para o nosso canal, para vozcatólica.com.br, através do nosso site, para o nosso e-mail, avozcatólica@hotmail.com, ou pela nossa página do Face, A Voz Católica. Só você fazer uma pergunta, como a Heloísa falou, se você mandar com antecedência, caso necessite uma consulta, e mande sempre, porque a gente vai abrir um espaço aqui para a Heloísa poder responder e auxiliar as pessoas que estão aí nos assistindo, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Bom, gente, o nosso programa vai chegando ao final, mas na próxima quarta-feira a gente volta com mais entrevistas, novidades para você. Uma boa tarde e até quarta-feira, porque você tem um encontro marcado comigo.